Olá pessoal, salve aí galerinha do segundo ano, melhor segundo ano do Colégio Objetivo. Sacanagem fazer isso aí, né pessoal? Que vai ser o melhor terceiro do ano que vem. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, eu gosto muito de vocês, é o segundo ano, realmente, dos segundos anos que eu dou aula, vocês são 10. Gosto muito dessa turma aí. Acredito que vai ser um terceiro muito legal, é o que a gente espera. Só o seguinte, nós fizemos aquele módulo da indústria na live de segunda-feira. Eu fiquei de terminar aquele módulo aqui na aula gravada. É bem curtinho, vai falar da quarta parte da revolução, da chamada revolução industrial, ou seja, a quarta revolução industrial, que aí é a última, que são a tecnologia. E aí eu vou discorrer rapidinho o final e aí a gente encerra. Eu acho que eu não vou fazer nenhum Google Forms, pessoal, essa semana, porque já está chegando a atividade avaliativa especial, já a prova, no caso a prova do terceiro bimestre, a prova bimestral, então acho que não vai dar nem tempo de fazer atividade forma, porque vai ficar muito em cima. Vocês vão fazer atividade sobre o mesmo conteúdo e já vai vir a prova. Mas eu vou pensar ainda, vamos ver o que dá para a gente fazer. Beleza? Vamos lá para o módulo então. Pessoal, aqui é o seguinte, é a continuação daquele módulo, como eu falei, quarta revolução industrial ou indústria 4.0, que aí se inicia ali entremeada entre a terceira revolução, que no caso a 3.0, ela não tem um marco que define uma da outra. Ela começa no meio da indústria aqui 3.0 e se expande até chegar no que a gente vê hoje. Então ela foi marcada por quê? Tecnologia digital, totalmente, tecnologia física e tecnologia biológica, que é a questão da genética, das manipulações dos DNAs, enfim, com a manipulação genética. É praticamente uma automação total das fábricas, dificilmente você acha uma fábrica ainda sem computador, sem tecnologia, sem um sistema que controla tudo, tanto a parte mecânica como a parte financeira, econômica também. Hoje os sistemas fiscais estão todos automatizados. E muitas indústrias é a questão dos sistemas cibernéticos mesmo, os robôs que fazem aquilo que o homem fazia no começo, na 1.0, na 2 até metade da 3 ali. Tranquilo? Então vem, além disso, vem o quê? Que dá para a gente falar que é característica da indústria propriamente dita 4.0, a quarta revolução? A digitalização de informações, que mesmo na 3.0, que era automatizada, as coisas eram impressas, muita coisa era impressa, muito documento era assinado. Não que não tenha isso ainda, mas está diminuindo cada vez mais. Então, hoje os documentos são todos digitalizados, não é mais guardados em grandes arquivos, agora é guardado em HDs, em arquivos ali digitais, porque são digitalizados, escaneados, e fica ali os dados para serem utilizados. Isso que marca a indústria da Revolução Industrial 4.0. O que melhorou? Redução de falhas, principalmente falha humana, aumentando a sustentabilidade das indústrias, ou seja, a questão de repor estoque, a própria questão ambiental também pode entrar aqui, que a indústria 4.0 consegue de forma mais inteligente gerar esses detritos, essa questão do meio ambiente e também aumentando a lucratividade. Ou seja, menos pessoas trabalhando, trabalho mais especializados, as máquinas fazendo o serviço dos humanos, enfim, aumentou drasticamente também a lucratividade das empresas. Então aqui, pessoal, aqui marca esse gráficozinho aqui, esse desenho, marca bem o que é a indústria 4.0. Segurança da informação, ou seja, não deixar informações ir para outras indústrias ou para a concorrência, para outros países. A questão da realidade aumentada, que é usada em várias indústrias. O grande armazenamento de datas, ou seja, os HDs que armazenam essas informações. Os robôs autônomos, que não precisa de nenhum trabalhador. As simulações, que é feitas digitais, não precisa fazer lá um teste
de forma física muitas vezes, faz uma simulação ali no próprio computador, enfim, nos programas que tem. Sistemas integrados, ou seja, uma indústria integrada com a outra, com várias, a sede, depois integra com as outras filiais, enfim, é a integração. A computação nas nuvens, que os dados ficam todos armazenados num servidor, e esse servidor pode ser acessado de qualquer lugar do mundo, com qualquer dispositivo eletrônico, seja computador, seja telefone celular. A internet das coisas, ou seja, tudo está na internet, então a gente pode, aí vai da questão desde a fabricação da indústria, depois da questão da venda dos produtos, enfim. Então isso que marca a indústria 4.0. Então está falando aqui, ó, a velocidade dos avanços atuais não tem precedentes na história da humanidade, ou seja, as coisas estão evoluindo de uma forma tão rápida como nunca antes. E está interferindo quase todas as indústrias de todos os países, ou seja, a quarta revolução industrial não é definida por um conjunto de tecnologias independentes, emergentes em si mesma, mas a transição em direção a novos sistemas que foram construídos sobre a infraestrutura da chamada revolução industrial. Desculpa, revolução digital. Tranquilo? Isso aí é o quem diz foi o Schwab, diretor executivo do Fórum Econômico Mundial. Pessoal, então é interessante dar uma olhada nesses gráficos aqui. 10 principais produtores industriais no mundo, ou seja, o país que produz mais indústrias no mundo, que está mais industrializado. Primeiro, a China, isso aqui em 2017. Hoje a gente pode até aumentar mais um pouco, a China teve uma certa retração aí e tal, mas com a pandemia agora a gente não sabe como é que vai ficar os números. Mas todos os países foram afetados, então não vai mudar muito a classificação dos gráficos. A China com 20%, depois os Estados Unidos, Japão e Alemanha. É importante destacar aqui, pessoal, a Índia. Ou seja, a Índia considerada um país, pode-se dizer, emergente, mas tem 8% da produção industrial do mundo. Desculpa, 8% não, 3%. Então, a Índia está na frente do Canadá, que é considerado um país importante ali, da América do Norte, enfim. Então, é interessante a gente analisar isso aqui. O Canadá não está muito longe do Brasil em termos de indústria, 2,13 e 2,26. Então, os que se destacam mesmo os 4 primeiros. China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. E a Índia, por ser um país emergente. Os 10 países com maiores indústrias de transformação no mundo, ou seja, indústrias que transformam a matéria-prima em produto final, ou um produto já feito em um produto diferente, ou seja, um produto que já está industrializado por alguma indústria e é passado por outra indústria e acaba sofrendo um processo de transformação ainda. Por exemplo, uma peça de carro que já passou por uma indústria, já foi feita e aí ela vai para outra indústria e é terminada, modificada naquela indústria. Então tá lá também, não é muito diferente. A China, os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha continua os 4 primeiros. Aí vem a Índia, a Coreia do Sul, que entra aqui pela questão da tecnologia, ou seja, essa indústria de transformação entra as indústrias de tecnologia, ou seja, fabricação de celulares, fabricação de todos os eletrônicos aí afins. Beleza? Então vamos lá. Alguns termos aqui para a gente falar. O que é a indústria total? Significado de indústria total. Inclui as indústrias extrativa, de transformação, de construção, de serviços industriais e de utilidade pública. Então engloba todas as indústrias, a indústria total. Indústria de transformação envolve a transformação física, química, biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de obter produtos novos, aquilo que eu falei anteriormente. Tranquilo? Pessoal, aqui um gráfico da evolução do trabalho nas fases aí, ou nos tipos de indústria e de processo econômico. Então aqui, a evolução da divisão internacional do trabalho, ou seja, como que foi dividido e qual que foi o vai e vem, ou seja, o que vai e o que retorna desse trabalho.
No capitalismo comercial, origem da distribuição do trabalho, expansão marítima, aquilo que nós falamos lá no começo da Revolução Industrial. O que aconteceu com a expansão marítima? Trouxe das colônias a matéria-prima, com a navegação. Isso é chamado colonialismo. Depois, essa distribuição do trabalho voltou para as colônias como manufatura. Exemplo, a cana-de-açúcar ia com as navegações para a Europa. Muitas vezes na Europa o açúcar era mudado, era refinado, era alterado, voltava para as colônias manufaturados. Tranquilo? Capitalismo industrial para o financeiro, até o final da Segunda Guerra Mundial. Então aqui, continua as colônias de exploração, produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis, ouro, prata, cacau, ia para as indústrias lá na Revolução Industrial, ou seja, já as indústrias consolidadas na Europa. E aí voltava os produtos industrializados, chamada fase imperialismo, ou seja, porque os grandes impérios que dominavam a produção industrial, como a Inglaterra, como a Alemanha. Capitalismo financeiro, aí já entra a última era da globalização, que é após a Segunda Guerra Mundial. Países subdesenvolvidos e não industrializados, como o Brasil, continuam mandando matéria-prima, produtos primários agrícolas, minerais e fósseis. Países desenvolvidos aqui já entra os commodities, já entra a especulação de preços devido ao câmbio, já começa a trabalhar com questões cambiais, questões de bolsa de valores. Então, os produtos voltam industrializados, os capitais, investimento e empréstimo. Ou seja, começa a era dos países desenvolvidos investindo nos países subdesenvolvidos para continuar obtendo a matéria-prima, como é o caso dos Estados Unidos fez com o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O que ele fez? Bancou, era para ter sido a Alemanha, mas foi o Brasil. Getúlio Vargas aceitou esse investimento estadunidense na siderurgia, ou seja, na retirada do minério de ferro em chapa bruta para mandar para os Estados Unidos para fazer armas e fazer, enfim, para tocar a guerra com matéria-prima. Então, os Estados Unidos investiu, ou seja, bancou uma siderúrgica aqui, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, CDN, bancou a siderúrgica para poder receber o metal, o ferro brasileiro. Aí entra aqui também países subdesenvolvidos e industrializados, que mandam os produtos primários, alguns produtos industrializados, e também juro, royalties e lucros. Ou seja, esses países industrializados pagam juros, royalties e lucros para os países desenvolvidos. Exemplo, a Syngenta, ou seja, uma empresa que fez o soja transgênico, manda esse soja transgênico, é feito no Brasil, é industrializado no Brasil, pode-se dizer assim, a semente, só que a tecnologia não é brasileira, então ele tem que pagar royalties para a Syngenta, que foi quem constituiu a tecnologia, quem colocou a tecnologia no mercado mundial. Aí entra a fase de globalização, aí os produtos voltam industrializados, em geral com tecnologia muito superior. E também eles mandam empréstimo, investimento produtivo, a especulação que eu falei da bolsa e a tecnologia de volta para esses países subdesenvolvidos e industrializados. Tranquilo? Agora vamos aqui para esse, a gente chama glossário da indústria. Então esse glossário são termos que são usados na área industrial, que muitas vezes é importante a gente entender alguns que muitos de vocês nunca ouviram falar. Trust, uma única empresa resultante da fusão de várias, o objetivo de controlar determinados setores do mercado. É quando aquelas empresas começam a se juntar, faz um trust, e aí controla o mercado de determinado setor. Holding, organização econômica que tem sob seu controle as atividades de várias empresas mediante aquisição total ou parcial de suas ações. Ou seja, é um grupo com bastante capital, acabam comprando ações de várias empresas e influenciam em cada uma dessas empresas porque são acionistas.
Isso é o hold. Cartel, um acordo comercial entre empresas, as quais, embora conservem sua autonomia, ou seja, cada empresa é independente, não é um trust, não é uma empresa, não são a fusão de empresas, são empresas independentes, mas faz um acordo comercial. É fácil um exemplo. A questão da gasolina. Ou seja, tem a Ipiranga, tem a Petrobras, depois distribui para as distribuidoras que são independentes, ou seja, cada um tem um dono, cada um é dono de um posto, mas faz um cartel. Todo mundo vende a gasolina no mesmo preço. Então esse aqui é o cartel, é fácil de entender. Joint venture. Duas empresas que geralmente são de nacionalidades diferentes. Então, associação econômica entre duas empresas de países diferentes. O exemplo, indústria farmacêutica, indústria automobilística. Ou seja, a Chevrolet é originária dos Estados Unidos, mas tem fábricas aqui e muitas vezes a fábrica daqui, muitas vezes não, a fábrica daqui é independente e atende o mercado aqui do Brasil. Os Estados Unidos, a Chevrolet de lá, atende o mercado estadunidense e assim por diante. Monopólio, controle quase total do mercado de um determinado produto. Controle quase total, pessoal. Então não é um controle total, é um controle quase total, como é o caso da Petrobras aqui no Brasil. Agora esse termo aqui é difícil, nem eu tinha ouvido falar desse termo. Oligopsônio. Oligopsônio. Então o que é? Estrutura de mercado em que há apenas um reduzido número de compradores, ou seja, então poucos compradores compram um determinado produto, que geralmente corresponde a grandes grupos financeiros. Exemplo, indústria de autopeça, que abastece a indústria automobilística, ou seja, tem quantas indústrias automobilísticas? 6. Essas 6 indústrias compram, vamos dizer assim, uma peça ali do motor de outra empresa, só que só aqueles 6 grupos que compram. Tranquilo? Conglomerados, associação de empresas que dividem entre si etapas complementares da produção ou de serviços. Ou seja, aí entra também a indústria automobilística. Um faz a peça, manda para outro, para a montadora monta. Então é um conglomerado que dividem a mesma fabricação do mesmo produto, mas são empresas diferentes. Oligopólio, controle de maior parcela do mercado por poucas empresas. Exemplo de oligopólio brasileiro. Internet é um oligopólio, ou seja, a telefonia móvel e, enfim, a internet. Poucas empresas detêm. O que a gente tem ali? Oi, TIM, Vivo, mais umas duas que detêm o controle. Internet aqui em Rio Brilhante, pode cidade grande ter um pouquinho mais, mas é o que? É a SOS, a Oi e tem mais uma empresa. Então é um oligopólio, são poucas empresas que controlam essa parcela de mercado. Mercadoria, tudo aquilo que é produzido para troca e não para uso do produtor. Então a mercadoria destina-se à troca, à venda, a passar para frente, não ao uso. Termo inglês pool, reunião temporária de duas ou mais empresas com fins especulativos. Então vamos fazer um pool, vamos estocar certa mercadoria, junta 4 empresas de arroz, vou dar um exemplo agora atual. 4 empresas falam, vamos vender só para fora e vamos segurar a mercadoria para ver o preço subir. Aí a mercadoria vai faltar, o povo vai correr atrás, o preço vai subir. Então esse é um pool, uma manipulação de preço feita por um consórcio de empresas. Cambial, relativo ao câmbio, isto é, a relação de valores entre a moeda de vários países, regulada pela chamada taxa de câmbio. Então, o câmbio, resumindo, o câmbio é o valor, é o que vale cada dinheiro, ou seja, o valor do dinheiro de cada país em relação ao outro. Então, a gente aí hoje está com o dólar a 5,30, então, do $1 vale 5,30. Então, nossa taxa de câmbio, nosso dinheiro está desvalorizado, porque o dólar está muito alto. Quando o dólar está mais baixo, porque o dólar e o euro que regula aí a taxa de câmbio mundial, agora também entra a China, mas enfim, o dólar e o euro ainda são os principais.
Beleza? Pessoal, então é isso, Indústria 4.0. Na próxima live, na segunda-feira, eu vou ir lá para a tela principal. Então, pessoal, pinha, granadinha. Então, na segunda-feira, a gente vai para o próximo módulo, dando sequência nesse, que é falar um pouco da indústria aqui do Brasil. Beleza? E aí já está chegando perto da nossa atividade avaliativa, e aí depois lá a gente vê que módulo que vai ser cobrado. Mas tem dois módulos importantes, pessoal. O módulo do turismo, que tem uma aula gravada aí de meia hora, que é uma aula um pouco extensa, mas é importante vocês assistirem. E a live de segunda, que nós falamos mais sobre as 3 revoluções industriais, e agora eu estou falando da quarta aqui. E a gente encerra essa questão da indústria de forma geral, e depois entra na indústria do Brasil. Beleza? Abraço para vocês, tudo de bom e fiquem bem.